Ok, gente. Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença de todos, associados e não associados à Bilux, que esse encontro, assim como os outros, a gente tem aberto aí para outras empresas que não sejam associadas ou até mesmo empresas de setores congêneres, né? Que têm relação aí com o segmento para conhecer um pouco mais dos serviços e atividades que a Bilux tem desempenhado. Então, a gente está aqui hoje no segundo encontro de descompressão. O primeiro foi no mês passado, realizado por uma palestrante convidada da Kraft Heinz, que teve como tema fadiga pandêmica, né? E ela trouxe a experiência da Kraft nos últimos meses do que eles têm feito para minimizar os impactos da pandemia. Foi uma palestra bem interessante, muito bem avaliada, e a gente ficou bem satisfeito com o resultado e o interesse das empresas associadas em fazerem palestras semelhantes. A gente já havia pensado aí nesse formato de 3, 2, 4, uma média de empresas associadas apresentando temas e assuntos do que eles vêm tratando aí internamente. A gente recebeu 5 inscrições para esse mês de julho, de empresas associadas, e a gente precisou remanejar um pouquinho aí, porque estava com temas repetidos. Então, a gente deixou 2 para os próximos encontros, tá bom? E é um momento de interação entre os associados. A ideia surgiu como sendo esse momento de descontração, né? Mas, de certa forma, de descompressão, que é o que a gente tem falado aí em função desse momento que a gente vem passando. Então, a gente não vai ficar tratando aqui de pandemia, falando nada, mas o que vocês estão fazendo para passar por esse momento difícil enquanto empresas, né? Não necessariamente inovação, mas tem alguns assuntos, por exemplo, que a Júlia vai apresentar hoje, o LinkedIn, que não está sendo muito ainda utilizado no Brasil como uma ferramenta comercial. Na Europa e nos Estados Unidos, essa tendência já segue há um tempo, tá? Então, a gente vai seguir a ordem do que foi divulgado. Primeiro a Intral, depois a Etelec e a Luxion. Eu vou apresentar no momento cada uma. E gostaria já de fazer aí um spoiler para o mês que vem, a palestra do mês que vem, que já está definida, que vai tratar o tema sustentabilidade, o DNA da nova organização. Que, inclusive, nesse caso, seu Isaac, a gente não vai ter um cheque, né, para nenhuma empresa, mas vai ter um sorteio dentre as presentes, as associadas presentes, para uma consultoria, uma orientação, né? Mas, Roberto, que o seu Roberto, que inclusive já está presente aqui hoje, uma orientação, né, para aquelas empresas que têm um consumo de energia acima de R$ 25.000 para uma avaliação de potencial redução de consumo, tá bom? Então, em breve, a gente vai abrir essas inscrições. E para aqueles que ainda não são associados à Bilux, que a gente está aí conversando por e-mail, telefone, que seja eu ou a própria Caliandra, a gente pode retomar aí esse contato para providenciar a adesão de vocês, tá? Então, vou compartilhar a tela. O Edson, não, o Gerson está aqui, né? O Edson que está acabando de entrar. Então, o Edson, vou passar a palavra agora para o Edson, que é diretor de marketing e comercial da Intral, que vai apresentar o que eles têm feito aí internamente enquanto estratégias de comunicação. A gente vai, só reforçando aqui, a gente vai ter 5 minutos de apresentação de cada empresa e depois a gente abre para um bate-papo. Não necessariamente de pergunta e resposta, mas de dúvidas, considerações, ponderações e por aí vai. Tá bom? Obrigado a todos. Gerson, a palavra está com você. Tá no mudo, Gerson. Ok. Consegue me ouvir bem? Sim. Arnaldo, boa tarde a todos. Só se você puder primeiro passar aí rapidamente um vídeo muito rápido da empresa aí para que todos conheçam, aqueles que não conhecem, conheçam um pouquinho aí das instalações da Intral. Ok, já vou passar. E depois eu uso o restante do tempo aí para passar algumas informações.
É sem som mesmo, ô Edson? Tem que compartilhar o som também, quem está compartilhando a tela. É possível ali na hora que compartilha. Nós deixamos o vídeo sem som. A gente não sabia como é que ia ser o formato, nós deixamos ele sem som. Ok. Só se tu puder colocar em tela cheia. Não, pelo WhatsApp eu não consigo. Esse é o antigo. Ok. Consegue me ouvir, Arnaldo? Sim. Tá. Então, boa tarde a todos. Esse vídeo é um vídeo bem rápido, só para vocês terem uma ideia aí das instalações da Intral e um pouco já linkando com o tema que o pessoal pediu para a gente comentar e discorrer hoje. Eu me sinto um pouco como no Domingão dos Faustão, aí no Se Vira nos 30, né? Não é do Se Vira nos 30, mas é Se Vira nos 3 minutos aí para tentar contar um pouco de 71 anos de história em 3 minutos, né? Mas a gente procurou, na verdade, esse bate-papo aqui é falar um pouquinho sobre o que a gente fez especialmente nessa transição aí da tecnologia tradicional para o LED, no que se refere ao atendimento aos fabricantes de luminárias, que basicamente eu imagino que seja grande parte do público que nesse momento aí está presente nesse encontro. Hoje a Intral se caracteriza por ser usou boa parte do seu parque fabril e da sua expertise técnica aí para o desenvolvimento de drivers e módulos de LED, né? Quando a gente fala em drivers, e a gente pode fazer uma associação do driver com o reator, né, do passado lá que alimentava lâmpadas fluorescentes, mudou um pouco a relação do modelo de negócios, porque no passado a Intral e a grande maioria dos fabricantes de reatores quase que exclusivamente fabricavam para o mercado de revenda, para distribuição. Fabricava alguma coisa para os fabricantes de luminárias, mas a gente tinha muito forte a figura do integrador, que era o eletricista, que recebia a luminária ou pegava a luminária numa loja, montava o reator, montava a lâmpada e fazia a instalação, né? Essa figura desse integrador, com o advento da tecnologia LED, praticamente deixou de existir. Então, o grande cliente hoje do controle de iluminação, do driver, passou a ser o fabricante de luminárias, né? E o fabricante de luminárias, no caso da Intral, talvez seja um dos poucos fabricantes de drivers que tem no mercado hoje, ou dos poucos fabricantes de reatores que migraram para a fabricação de drivers. Então, hoje a gente tem uma concorrência muito forte de produtos asiáticos
que alguns deles, eu diria assim, uma parcela importante deles, bons fabricantes, né? Bons produtos de excelente qualidade, e a gente pensou de que forma a gente poderia oferecer um serviço a mais para os nossos clientes, fabricantes de luminárias, que neste momento não é fornecido por esses fornecedores internacionais. Então, em primeiro lugar, a gente equipou aí os nossos laboratórios com uma estrutura muito próxima daquilo que é empregado pelos laboratórios privados aí para a certificação de luminárias. A gente sabe que hoje a certificação, especialmente de uma luminária pública, ou mesmo a avaliação de uma luminária indoor, o custo num laboratório é bastante elevado, e às vezes a certificação, quando o fabricante da luminária não tem uma estrutura própria, às vezes é um processo de tentativa e erro que acaba sendo bastante custoso e acaba também atrasando muitas vezes o lançamento, a colocação dessa luminária no mercado. Então, o que a gente pensou em não ser apenas um fornecedor do componente driver ou do componente módulo de LED, mas ser um parceiro do fabricante de luminária no desenvolvimento do seu produto. E quando ele avalia esse produto, quando ele encaminha esse produto, por exemplo, a um laboratório para obter uma certificação oficial, ele já tem a certeza da aprovação desse produto. Então, hoje a Intral investiu em laboratório de compatibilidade eletromagnética, em laboratório para fazer teste de imunidade, toda a sorte aí também de testes elétricos, térmicos, grau de proteção e fotometria, que nós colocamos à disposição aí dos nossos clientes para acelerar o processo de desenvolvimento do produto dele, para melhorar a confiabilidade dos seus produtos, porque a partir de diversas simulações é possível estimar a expectativa de vida do produto ou mesmo a sua eficiência. Tudo isso é possível fazer sem custo para os nossos clientes, e a gente entende que isso é um diferencial importante para os fabricantes de luminárias locais, sem que ele tenha que despender recursos e tempo enviando para um laboratório acreditado, para um laboratório certificado, que fornece certificação. A gente entende que alguns ensaios eles são obrigatórios, no caso de certificação compulsória, e nós não temos a pretensão de sermos um laboratório de certificação, e sim um laboratório de pré-conformidade, e mais do que um laboratório de pré-conformidade, um parceiro dos nossos clientes para que ele coloque no mercado um produto confiável, um produto que ele não tenha nenhum tipo de surpresa, seja no cliente, seja para uma eventual certificação. Junto com isso, a gente também está promovendo uma série de vídeos que estão disponíveis no nosso canal no YouTube e que a gente também tem divulgado aí no nosso banco de dados aí de fabricantes de luminárias, do que exatamente a gente está falando, quais são os ensaios que a gente tem condições de fazer. Tá? Então, num breve relato aí, já que o tempo é curto, isso é o que a gente colocou aí de diferente à disposição dos associados da Bilux, dos nossos clientes, né? Com o intuito de ser um parceiro além daquele que simplesmente fornece um componente, né? Mas um parceiro no desenvolvimento de produtos. Aí. Tá, eu não sei, esgotei o meu tempo? Esgotou, mas aí já eu entro no plano B, que a gente já tinha imaginado em algumas conversas. A gente teria 5 minutos da apresentação para cada e uma média de 15 minutos para cada empresa entre pergunta e resposta. Então, deixei você já
a prolongar considerando aí esse tempo. Né? Tá Então, bom. vamos abrir para essa interação de pergunta e resposta, palestrante por palestrante, tá, Fernanda e Júlia? Acho que fica melhor. Que a gente não corta e depois fica voltando em cada assunto, né? Já que são assuntos. Certo. Esse vídeo que você apresentou está no YouTube já, então, com o som. Sim, sim, mas na verdade no YouTube tem um detalhamento de cada um dos ensaios que nós temos condições de fazer. Esse detalhamento dos ensaios ele é apresentado por cada um dos engenheiros de desenvolvimento da Intral que são responsáveis por esses ensaios. Então, eles detalham como o ensaio é feito, qual é o tipo de equipamento, de maneira resumida aí, o que prescreve a norma, né? Isso para o interessado ter uma ideia assim, do tipo de ensaio que pode ser feito e linkar isso aí com a sua necessidade, né? Uhum. É porque já tem duas pessoas que já me pediram vídeo pelo WhatsApp. Então, já estou respondendo a pergunta aí, ó, e já estou vendo que estão acessando aí o YouTube. Legal. Bacana. Só peço licença só para fazer uma observação, que esse vídeo que a gente apresentou aqui, ele foi um vídeo que a gente montou dentro de 2 minutos justamente para a apresentação, tá? O que a gente fala que está no YouTube hoje são os vídeos dos testes que nós realizamos, né? Dos ensaios. Bem detalhados Exatamente. Exatamente com todos os detalhes aí do que tem o laboratório, o que ele oferece. Ótimo. Mais alguma pergunta, alguma interação, gente? Enquanto as pessoas aí tiram o microfone no mudo e gera muita pergunta, né? A gente sabe. Mas depois a gente conversa, Gerson, também como a gente pode fazer para linkar as divulgações. Esse assunto, inclusive, a gente vai tratar na reunião do Comitê de Marketing, que vai acontecer logo após. Então, é algo que está aí emergente das nossas demandas, assim, sabe? E demandas latentes, assim, entre os associados. Então, a gente logo vai voltar a falar. O próprio YouTube da Bilux também, a gente tem utilizado bastante essa ferramenta aí como forma de comunicação. Ótimo. Oi, Gerson. Oi. Boa tarde, tudo bom? Opa, fala, tudo bem, cara? Tudo bem. Me tira uma dúvida. A gente vê aí, como você falou, enxurradas de material importado, a gente vê os LED panels, a gente vê projetores de LED também vindo do mercado chinês. E numa dessas oportunidades a gente falou assim, vamos lá comprar algumas peças, vamos desmontar aqui na fábrica para ver qual que é o segredo, né? Porque assim, se os caras fazem alguma coisa lá, a gente também tem que conseguir, pelo menos, melhorar aqui o processo aqui. E a gente pegou lá, por exemplo, uma luminária com um driver para COB, por exemplo, e basicamente ele era do tamanho de daqueles trafo eletrônico antigo, só que até menor, assim, era bem pequenininho, assim, não tinha nem carcaça, não tinha nada. Qual que é o risco que as indústrias têm de utilizar esse tipo de driver aqui, ou não? É uma oportunidade que tem que ser tomada. Fala aí, você que é um cara bem técnico para isso. Eu entendo assim, ó, tem 2 riscos muito grandes aí, né? O primeiro deles é de desempenho propriamente dito, né? Esses são produtos que muitas vezes têm problemas de distorção harmônica, de fator de potência, expectativa de vida útil. Então, são avaliações que são extremamente simples de serem feitas assim e de se detectar aí a qualidade desses produtos. Na maioria das vezes se obtém redução de custo por redução de performance, né? Então, se você quiser, basta você criar, e isso até qualquer um pode fazer, e talvez até já tenha feito com produtos asiáticos, é criar um nível de especificação onde você coloca qual é a expectativa de vida que você quer do seu driver, qual é o nível de eficiência, quais são as proteções. Você vai chegar num driver com um preço muito parecido do que os drivers que são oferecidos por marcas globais, Philips, Osram, nem comentando aí a Intral nesse cenário, mas é isso que acontece. Então, esse é o primeiro risco, assim,
é a questão de desempenho do produto. O segundo risco, que eu diria que ele até mais grave, né, e é o que a gente tem visto aí, é o de segurança, né, de segurança do usuário, de segurança da instalação e do consumidor. A maioria desses produtos aí, e a gente vê um risco muito grande, especialmente para aplicação indoor, que é a utilização de drivers não isolados, né, onde a entrada não está isolada da saída, né, desse driver. Só que a entrada não estando isolada da saída, a única isolação que existe, muitas vezes, é a isolação da placa de LED. E a isolação da placa de LED, se você for pegar uma placa de metal core, a isolação é aquela tinta que recobre ali, que é aquela tinta que isola do alumínio para o elemento condutor da placa. Só que isso é insuficiente, né? Insuficiente para promover uma boa isolação, especialmente quando a gente fala ao longo da vida útil do produto. Então, o risco de choque elétrico é muito grande, né? Então, esses eu acho que são os principais riscos. Assim, não existe milagre, tá? Produto muito barato é produto que deixou a dever, está devendo em alguma coisa, em performance, em segurança, em vida útil e, na maioria das vezes, nessas 3 coisas aí. Ok? Obrigado. Muito bem respondido. Já teve um elogio aqui no público, no chat aqui público. Parabéns, Gerson e equipe Intral, pelo belo trabalho, sempre prezando pela tecnologia e qualidade. Sidney, Muito obrigado. Mais alguma pergunta ou interação, gente? Vamos lá. Outra pergunta, Gerson. Por que uma indústria deveria comprar a placa, módulo de LED da Intral, ou fazer isso na própria indústria e criar uma infraestrutura na sua própria fábrica? Eu te respondo o seguinte, e sendo bem do lado da indústria também, se eu tivesse escala, a placa de LED, o módulo de LED, eu não teria dúvidas de investir e fabricar dentro da própria indústria, porque eu acho que é um processo muito curto, tá? Então, é a placa de LED e a montagem. Tendo escala, eu acho que é uma questão de análise de custo, tá? O driver, o buraco é mais embaixo. O driver, eu acho que assim, mesmo é um suporte de engenharia muito grande, é uma quantidade muito grande de componentes, é um controle no processo de fabricação muito grande, que aí eu acho que a empresa tem que ter uma expertise muito maior. Agora, o módulo de LED, eu acho que é uma tendência natural para quem tem escala. Mas, assim, é que eu vejo, assim, eu também visitei algumas indústrias de placa de LED, e eu vejo, assim, que não é simplesmente você comprar o rolo de LED, usou um pouquinho, pega, deixa eu guardar aqui na minha gaveta. Você tem que ter todo um controle, você tem que ter uma temperatura específica. E o que eu vejo, assim, por exemplo, você vai em umas grandes empresas, você vê que tem todo esse controle, é acondicionado na geladeira, lá tantos graus Celsius. Mas, assim, vai muita indústria que não tem nada disso. O cara tem lá o forninho, ele tem lá o pick and place, só que ele não tem, você não vê nenhum tipo de controle assim, usei metade do rolo, a outra metade eu vou... Não tem um lugar específico para guardar, aquele LED fica tipo numa caixinha. E eu já ouvi que isso dá problema. Então, assim, existe muito risco também para a indústria que não tem, acha que sabe fazer, mas não sabe, e pode estar levando um produto de má qualidade ou com defeito para o mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é pressuposto, né? Ter domínio. Eu só te comento que assim, o ciclo de fabricação, o número de processos é muito pequeno, né? É muito curto. Então, claro, que se a empresa vai se colocar a fazer isso aí, vai ter que ter um ambiente controlado, até mesmo porque o ambiente é necessário para garantir a confiabilidade do equipamento de pick and place.
vai ter que ter um dry box para controlar a temperatura e evitar umidade dos componentes. Então, esse processo aí precisa controlar, né? Se o cara vai se atirar nisso aí, né, se ele entende que isso aí é um fator competitivo para ele, ele tem que se estruturar para isso. Eu só te digo que não é uma coisa, não é também um bicho de 7 cabeças, mas precisa fazer esses controles. Considerando, né, e talvez os mais antigos lembrem disso, que na época de reator eletrônico, logo que surgiu o reator eletrônico, era um produto fabricado em garagem, né? Todo mundo achava que podia fazer reator eletrônico, e isso aí durou alguns anos, até que o mercado começou a se purificar e acabaram ficando apenas as empresas com maior grau de competência técnica e fabril. Eu entendo que isso é o mesmo. Agora, no caso de um fabricante de luminárias, tá? Um fabricante de luminárias, eu não vejo uma coisa muito complexa dele montar o módulo de LED. Ele precisa de escala e, claro, precisa ter todos os equipamentos necessários aí para garantir a confiabilidade do processo, né? Muito bom, Gerson. Gente, assim a gente extrapolou 1 minuto do tempo previsto para entrar, o que eram 20 minutos. Respeitei o tempo, então. Muito bem. Tá, pessoal, estamos à disposição aí, mesmo fora do encontro, através de e-mail, WhatsApp, estamos à disposição aí. E esse trabalho que nós estamos fazendo, e essa iniciativa, ela só vai realmente surtir efeito e ter sucesso aí na Intral na medida em que os nossos parceiros aí nos acionarem. Então, estamos à disposição aí. E se após o tempo previsto também alguém quiser continuar, a gente pode continuar, não tem problema. Para não prejudicar a reunião do comitê de marketing, a gente separa as salas aqui e organiza, tá bom? Não tem problema, não. Beleza. Obrigado, Gerson. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Parabéns. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado a todos aí. Agora vamos passar a palavra para a Júlia, da ETELEC, que vai falar sobre LinkedIn para empresas. Júlia, por favor, desabilita o áudio. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar a apresentação que eu fiz para vocês. Tá todo mundo vendo? Já. Ah, bacana. Bom, gente, prazer. Meu nome é Júlia. Eu faço parte do time da ETELEC do Brasil. Só para poder contar um pouquinho da empresa e o que a gente faz. A ETELEC surgiu lá em 2000, na Itália, e aí a gente trouxe ela para o Brasil, tem a filial aqui, né, desde 2011, e nós fabricamos emendas de fios à prova d'água, com gel isolante, e a gente atende principalmente o mercado de iluminação e luminárias por todo o Brasil. No Brasil, só quem tem essa tecnologia hoje somos nós, né, a ETELEC. E aí eu vim contar um pouquinho para vocês como tem sido toda a trajetória da ETELEC do Brasil dentro do LinkedIn, principalmente pensando na prospecção de cliente, que hoje é responsável por 90% dos nossos leads dentro aqui da empresa, tanto no segmento de iluminação, luminárias, quanto saneamento, trânsito, enfim, nós acabamos atendendo outros segmentos também dentro do Brasil. Deixa eu passar aqui. Para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre os tipos de redes sociais, a gente tem as redes sociais de relacionamento, que é o Facebook e Instagram, entretenimento, que é o YouTube, TikTok, o profissional, que é o que a gente mais trabalha, o LinkedIn, e as redes sociais de nicho, que é o TripAdvisor, que é mais puxado para a área de turismo e compartilhamento de atividades também na parte de turismo. Hoje a ETELEC foca mais no Instagram e no LinkedIn, e a gente também está migrando para o YouTube com a parte de vídeo e tudo mais. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho dentro do LinkedIn. O LinkedIn no Brasil, ele ocupa a 4ª posição. Então, a gente hoje, o cenário do Brasil dentro dessa rede social, ela fica apenas atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Então, a gente conta aí com 43 milhões de usuários
E o LinkedIn é a rede social que gera mais leads do que o Facebook, por exemplo, e o Twitter, né? E esse é um dado que o HubSpot, que é uma plataforma de software que deu esse estudo, né? Que acaba gerando 4 vezes mais lead dentro para a empresa. Hoje, a nossa prospecção de cliente dentro do LinkedIn, ela foca na parte de luminária, a gente conseguiu trazer bastante cliente dentro do LinkedIn, por a gente atender a parte B2B, né, que a gente chama, como business to business, é empresa para empresa. Então, a Etelec hoje vende para outras empresas. Mas também tem um cenário muito importante, que é o business to customers, que é B2C, e que também é muito válido você ter o perfil do LinkedIn da sua empresa, né? Então, eu separei alguns motivos para vocês entenderem um pouco mais por que a sua empresa e você precisa ter um perfil dentro do LinkedIn. Conexões com pessoas certas. Dentro do LinkedIn, a gente sabe exatamente quem toma as decisões. Então, por exemplo, se eu preciso falar com um engenheiro ou gerente de vendas, ou até mesmo alguém para fazer uma parceria, dentro do LinkedIn eu consigo encontrar mais fácil essa pessoa. Parcerias e visibilidade. O LinkedIn ele não é só uma rede para contratação de funcionários, né? Mas sim também para estreitar relacionamento, como a parceria, ter uma maior visibilidade. Quando você é o único do seu segmento dentro dessa plataforma, a sua credibilidade cresce e você faz o posicionamento da sua empresa lá dentro. A relevância também, então as pessoas acabam vendo você como referência no seu segmento. Então, pode ser que hoje você, com um post que você faz dentro do LinkedIn ou uma conexão, você possa gerar uma oportunidade lá na frente. Não necessariamente pode ser agora de imediato, mas, por exemplo, pode ser que tenha uma grande reforma dentro de uma grande indústria, por que não já comprar diretamente desse fabricante de luminária? Talvez o custo fica melhor para quem compra, ou até mesmo fazer uma parceria, tem algum evento, precisa de alguma coisa. São relacionamentos que a gente consegue construir dentro do LinkedIn, né? E também fortalece o time de vendas, que foi um dos principais fatores que a gente usa o LinkedIn aqui dentro da Etelec, é justamente para fortalecer o time de vendas aqui dentro. Não é sobre ter um número de conexões, é sobre ter as melhores conexões para conhecerem a sua empresa. Então, não adianta a gente falar sobre luminárias com um público jovem que não está dentro do LinkedIn, por exemplo, ou não fazer um conteúdo certo para a pessoa certa. Dentro do LinkedIn, nós estamos falando sobre negócios. São empresas para talvez futuros consumidores, né? Então, ali a conversa é um pouquinho mais diferente. E aqui eu deixo o QR Code para vocês visitarem a nossa página no LinkedIn. Se vocês apontarem a câmera do celular para esse código, vocês já vão direto para a nossa página. Eu vou pedir para que vocês sigam também. Lá tem a parte de funcionários, tem o Matheus, que é o nosso gestor técnico, ele super tira dúvidas, ajuda, principalmente nessa parte de como utilizar nossos produtos. Enfim, quem sabe fazer uma parceria, nós estamos à disposição de vocês. E é isso, gente. Acho que não sei se eu ultrapassei o limite de 5 minutos. Ótimo, Júlia. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Ultrapassou um pouquinho, mas vai ser no mesmo caso da Entral, né? A gente já vai utilizar o tempo como total. Sim. Isso, ótimo. O próprio LinkedIn do Lux Brasil. Bom, eu vou abrir para perguntas ou alguma posição, porque senão eu falo muito sempre, então vou ocupar o tempo. Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Sim. A gente sabe hoje que o LinkedIn é uma rede social bastante cara, né? E quando eu falo caro, eu falo não apenas no ambiente corporativo, mas também no ambiente pessoal. Se você quiser ter um LinkedIn Premium, por exemplo, a gente sabe que é um valor relativamente alto. E eu acredito que para
a indústria, alguma coisa mais corporativa, esse valor seja mais alto ainda. Tu tem algum número, assim, alguma informação do quanto em volume de negócios isso gera para você? Compensa manter uma conta premium no LinkedIn hoje? É realmente um investimento que vale a pena a gente ter? Sim, nós não compramos anúncio dentro do LinkedIn pelo fato de ser muito caro. A gente ainda não fez esse investimento, não chegamos a fazer esse investimento. Mas aqui o nosso time de vendas, todo mundo tem o LinkedIn Premium e é a melhor coisa que a gente tem dentro da empresa, né? Principalmente em questão de investimento mesmo. Tanto é que, não só na parte de iluminação, como eu falei, mas a gente acaba atendendo outros segmentos. Então, isso deixa o nosso perfil mais visível para outras pessoas de cargos e que acabam fazendo decisões de compra, né? E fica mais exposto. Então, hoje, a gente investe mais no LinkedIn Premium dos colaboradores. Interessante. Então, ajuda bastante. Uhum. Não, legal. Obrigado. Nada. Tá. É um investimento direto na conta do colaborador e não é uma conta corporativa da Etelec dentro do LinkedIn, então. Não. Nós temos todos os colaboradores possuem o perfil no LinkedIn e aí a empresa tem esse investimento dentro da própria conta do colaborador. Os anúncios, aí a gente tem a página da Etelec do Brasil, né? E aí a gente não paga anúncio dentro da página. Eles só investem no LinkedIn Premium dos colaboradores. Porque hoje o time de vendas ele tem contato diretamente com o decisor de compra, ou o decisor de compra, ou o decisor de quem vai implantar os nossos produtos dentro da empresa. Por exemplo, engenheiro, parte de engenheiro eletricista e tudo mais. E essa visibilidade faz com que o nosso perfil seja notado, né? Passa mais uma maior credibilidade para quem vê a gente, o time de vendas, por exemplo. E você sabe quanto é a manutenção de cabeça, qual é o valor da manutenção mensal de uma conta premium? R$ 89,90. E se você faz mais contratações? Não, mas é como é individual, não tem pacote, né? Eu acredito que não tenha pacote, é individual mesmo, porque é um benefício que a empresa faz, né? Que a empresa dá para a gente. Então, ao invés de eu, como pessoa, como uma candidata, por exemplo, se eu não estivesse trabalhando no momento e quisesse pagar, eu teria esse custo para mim mesma, né? E aí a gente entende que dentro do LinkedIn o nosso perfil fica mais exposto, então a empresa acaba dando esse benefício para a gente, mas é por conta de todas as prospecções e contatos que a gente faz dentro do LinkedIn. Rodrigo, então o 89 mensais para uma conta premium não é um valor elevado, né? Agora, já as publicações, sim. Sim, exatamente. Dentro do LinkedIn, eu costumo falar que são as campanhas mais caras, né? O Google e o LinkedIn são as mais caras. Comparando a Facebook, Instagram, sim, é um investimento bem mais alto. Hoje você consegue fazer outras campanhas dentro de outras redes sociais com menos investimento e um engajamento bem legal, com um alcance bem legal. Agora, dentro do LinkedIn e o próprio Google é um valor bem mais alto. Enquanto alguém pensa em o mudo, se quiser falar, o que eu acho muito interessante no LinkedIn é a questão de como eles evitam o spam, né? Então, por exemplo, a gente tem um limite, principalmente, eu não tenho a conta premium, você tem um limite de envio de convite de conexão, que não é de amizade, né? Porque LinkedIn não é amizade, é profissional. Você tem, acho que são 100 convites que você pode mandar por mês, né, Júlia? Não lembro de cabeça. Isso, exatamente. São 100. E aí, conforme as pessoas vão curtindo, eles vão disponibilizando mais créditos, vamos se dizer assim. E é bem controlado mesmo, toda essa questão de spam e tudo mais. Então, essa função, esse relacionamento gera aí essa credibilidade, né, desses contatos e, enfim, e justifica esse investimento, de fato. Sim, dentro do LinkedIn, sim.
Tanto é que dentro do LinkedIn, da nossa página, nós fazemos os posts de marketing, né? Por exemplo, hoje foi o dia do engenheiro de saneamento, então a gente faz esse post, marca outras empresas. A partir dali, a partir do momento que uma publicação foi curtida, ela já mostra para outras pessoas do seu ciclo de amigos. Por exemplo, o Arnaldo curtiu a minha publicação, então a minha publicação vai começar a aparecer no circuito profissional do Arnaldo, por exemplo. A partir daí, as outras pessoas vão conhecendo mais a ETELEC do Brasil. Então, por exemplo, já que a pessoa viu a publicação, por que não ir lá ver o que é? Né? Isso instiga também a curiosidade dos outros profissionais. E acaba formando um efeito teia, né? Isso vai se espalhando, e as pessoas acabam conhecendo mais o seu produto, mais a sua empresa. Quanto mais você se posiciona dentro do LinkedIn, mais você fala sobre os valores da sua empresa, o que vocês defendem, é aquela história, precisa se posicionar, se não se posiciona, alguém vai te posicionar. Então, por que não contar mais a história da sua empresa? Talvez não gere um negócio hoje, mas daqui 2 meses, as pessoas vão lembrar que viram a sua empresa dentro do LinkedIn, sem contar que hoje diversas pessoas deixam o LinkedIn aberto e vão trabalhar, vão fazer várias coisas, responder e-mail, pelo fato de estar sempre em contato e conexões dentro do LinkedIn, ou uma publicação vai aparecer. Então, isso acaba formando conexões mesmo, não só para gerar uma venda hoje, mas uma oportunidade daqui 2 meses, por exemplo. Uhum. Wagner, o senhor habilitou o áudio para fazer a pergunta? Eu já. Tá aqui, tá me ouvindo? Sim. Ok? Tá. A pergunta é com relação ao fato comercial, o resultado desse contato. Eu vejo o LinkedIn como um prospect para a sua equipe de venda ou de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Você chega a gerar negócios usando o LinkedIn apenas? O contato com os dois lados, o B2B, acho que é mais B2B, não é? Então, essa é a pergunta. E a outra é se você visualiza, num futuro próximo, todas as empresas contatando todo mundo via LinkedIn. Vai ser um tiro, eu não sei se vai dar... Eu não sei como é que você vê isso, por exemplo. Eu recebo 10 mensagens no mesmo momento e eu não tenho tempo de ver, e aí depois acaba esquecendo como outra ferramenta qualquer, sem que seja aquele contato pré-marcado, agendado e tal, mesmo que seja por outra via. Não sei se me fiz entender, é isso aí. Sim, bom, como eu falei, 90% dos contatos que hoje a ETELEC tem vem diretamente do LinkedIn por essa prospecção, porque ali a gente consegue realmente falar com a pessoa certa. Ao invés da gente ligar numa central, o time de vendas ligar numa central, perguntar quem é o engenheiro e nunca conseguir um contato direto com essa pessoa, porque existem várias barreiras, a gente vai direto no LinkedIn, curte a página da empresa, por exemplo, olha quem são as pessoas, quem são os profissionais que trabalham naquela empresa e já vai diretamente na pessoa certa. Então, assim, praticamente 90% de todos os nossos clientes vieram hoje através do LinkedIn. Sobre ser uma rede e estarem todos os profissionais dentro dela e criar um caos dentro da rede por não conseguir responder mensagem e tudo mais. Tem um filtro no LinkedIn muito interessante. Por exemplo, só consegue te adicionar quem você já tem conexão, ou seja, pessoas que já te conhecem. Então, por exemplo, esse filtro, ele acaba bloqueando outras pessoas que não vão te agregar em nada, ou às vezes de outras empresas que não têm a ver com o seu segmento e tudo mais. Então, isso também acaba filtrando bastante essa questão de deixar mensagens não respondidas ou conexões sem muito sentido. Além disso, o LinkedIn, como o Arnaldo falou, lá fora, nos Estados Unidos, enfim, fora do Brasil, ele é exatamente um campo corporativo para você fazer negócios e conexões, parcerias e tudo mais. Já está se criando uma cultura dentro do Brasil
para que isso seja recorrente, todas essas conexões realmente se tornem uma compra, um negócio em si. Por isso que o LinkedIn ele tem esse poder de investimento muito alto. Porque só se vê, pensa comigo, você tem uma sala com, sei lá, 70 engenheiros. Poxa, ali para quem faz venda é a melhor coisa. Por exemplo, 70 pessoas que decidem se realmente vão comprar ou não o seu produto. Agora imagina, o LinkedIn, ele fala, não, peraí, antes de você falar com 70 pessoas, se eu estou trazendo todos esses profissionais para você vender, eu quero a minha parte, eu quero minha comissão. Então, ele vai cobrar mais o anúncio, entende? Por isso que acaba sendo não tendo tanto caos assim dentro dessa rede. Eu acredito que os próximos anos, principalmente com a pandemia, se cresceu muito o contato dentro do LinkedIn pela parte de não poder fazer reunião presencialmente, você não conseguir até Visitas, a né? empresa fazer a visita. Então, o LinkedIn, ele foi assim, eu falo, uma mão na roda para quem trabalha com vendas, principalmente em época de pandemia. Foi, assim, ajudou bastante a Etelec, acredito que tem ajudado outras empresas também que faz B2B, né, business to business, e eu acredito que só tem a crescer, principalmente em questão de números de usuários. O negócio não termina no LinkedIn, ele inicia o contato, né? E daí você vai finalizar por e-mail, por telefone, Sim. a negociação normal, né? Sim. Hoje a gente faz todo o contato dentro do LinkedIn. Através do LinkedIn, a gente já puxa para outros meios de contato. Então, por exemplo, uma reunião pela web, até mesmo um e-mail, a gente consegue fazer todo o fluxo de CRM através do LinkedIn também. Nós mesmos, enquanto o Projeto Lux Brasil, para a rodada agora de agosto, a gente já conseguiu alguns contatos que a gente não havia conseguido antes, a gente tentava por telefone e e-mail, mas pelo LinkedIn a gente conseguiu trazer a pessoa. E olha só que engraçado, Arnaldo, como a gente conheceu a Abilux, de fato, foi através do LinkedIn. Do Lux foi Brasil. Foi uma outra funcionária que fazia parte do nosso time. Ela encontrou o post porque alguém curtiu, e aí ela falou, poxa, por que não se associar, né? E foi exatamente o efeito teia que eu falei. Por conta de uma pessoa que curtiu, aparece na rede da outra, isso gera uma curiosidade, né? E a partir disso a gente vai ver o que é. Por que aquele post apareceu para mim? Por que será que essa empresa tá aqui no meu feed, né? E foi através do LinkedIn que a gente teve contato com a Ablux. Ah, que legal, bom saber, não sabia. Uma pergunta, o que chamou atenção para vocês, para a Etelec, com relação à adesão na Abilux? O que mais chamou atenção? Ou não teve isso? Teve. Como eu disse, a gente também atende toda a parte de iluminação e empresas que fabricam luminárias, né? Inclusive, a gente tem também outras empresas. Eu não sei se pode falar nome de empresa, mas a gente teve várias... Isso, de cliente. Teve várias empresas que a gente fez o contato pelo LinkedIn. E foi uma oportunidade de falar com as pessoas certas, né? De estar no meio, de participar, de fazer com que o nosso time também aprenda, querendo ou não, tem os cursos, tem as reuniões. Então, assim, pelo menos a Etelec, o Arnaldo tá aí, pode até falar se eu estou mentindo ou não, mas a Etelec participa de tudo da Abilux. A gente está sempre querendo aprender mais sobre as tendências, sobre os outros associados também, e isso para a Etelec é fantástico, por isso que a gente também viu isso. Antes de vocês se associarem, vocês já tinham vários clientes nossos associados, de nossos associados. Sim, a gente já tinha clientes que já eram associados à Abilux. Isso aí, gente. Com isso, a gente passou igual a entrar 1 minuto do tempo previsto para a Etelec. Muito obrigado, Júlia. E da mesma forma, a gente pode continuar aí posteriormente, né? Que seja em salas aqui ou até depois por e-mail e telefone. Aí eu posso viabilizar aí o contato entre vocês.
tá bom? Sim, obrigada, Arnaldo. Obrigado. Então, agora a Fernanda, gostaria de solicitar para desabilitar o som. Fernanda da Luxion, ela vai falar sobre iluminação artificial em ambientes biofílicos. Por favor, Fernanda. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, quem já me conhece sabe que eu costumo falar super rápido, então, por favor, como é que se fala? Me interrompam se for necessário. Tá bom. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre o sistema Fito que a Luxion lançou ainda o ano passado, tá? Aliás, foi retrasado, com essa coisa de pandemia, eu já me perdi um pouco. Mas, realmente, a gente tem visto ele aplicado esse ano, onde a gente foi muito chamado para participar de projetos... Peraí, deixa eu fazer uma coisa... Bom, não tem tá assim. Projetos biofílicos, tá? Então, para quem não conhece, o termo biofilia vem do grego, né? Que bios seria a vida e filo o amor, que seria, então, o amor pela vida. Então, Eduardo Wilson trouxe esse termo à tona, pois mostrou que os seres humanos têm uma ligação emocional e genética com a natureza. Só um pouquinho, gente, eu fiz uma porcaria aqui, está gravando, né? Mas tudo bem. Eu quero só alterar isso aqui. Aqui. Pronto, agora sim. Então, o design biofílico, ele propõe trazer a natureza para dentro dos espaços construídos, né? E esses ambientes, esses estudos comprovam que os ambientes corporativos que utilizam o design biofílico deixam os trabalhadores mais satisfeitos e produtivos. Eu não sei se durante a pandemia vocês tiveram acesso a algumas pesquisas, mas um dos trends do Google era a pesquisa de horta em casa ou selva urbana. Então, isso cresceu muito, porque a gente ficou confinado em espaços fechados, e isso já vinha crescendo nos ambientes corporativos, mesmo antes da pandemia. Essa imagem, então, é um escritório que a gente iluminou antes de ter o sistema Fito, com o sistema de luz circadiana que a Luxion tinha, ainda tem, aliás. Então, vocês podem ver a presença dessas plantas, e foi nesse projeto que nos deixou intrigado, porque a planta é um ser vivo, né? E o ser vivo, como precisa de luz, mas ele também precisa de escuro. E aí a gente percebeu que as plantas no ambiente construído acabavam ficando expostas sempre àquela luz magenta, né? Que eu acho que vocês lembram de filmes aí, plantações ilegais que tem distribuídas no mundo. Então, a planta, ela precisa o quê? Ela precisa de quantidade de luz, né? Que isso vai induzir o processo da fotossíntese, qualidade de espectro, que é importante para o crescimento, para a forma, para o desenvolvimento de floração, e também a duração, o tempo que a luz vai ficar nessa planta. E aí a gente tem esse viés aí entre quantidade de luz e qualidade de espectro, que é isso que a gente estava falando, que eu estava comentando inicialmente. Então, por uma questão de espectro de luz, a gente precisa da luz magenta, que vai fazer a planta crescer e brotar, né? E a quantidade que aí cada planta específica tem uma necessidade, né? E esse foi um experimento, então, que a gente fez aqui na Luxion mesmo, onde a gente usou 2 barras de LED com esse sistema Fito, e a gente criou, então, uma combinação junto com o parceiro nosso, que é a Audax, para trazer essa luz de aparência de cor 3.500 Kelvin. Então, isso para a gente foi muito importante, porque a gente conseguiu levar esse sistema para dentro do ambiente corporativo, né, ou mesmo residencial, dando a qualidade de espectro que a planta precisa para crescer e florescer, e essa é somente com luz artificial. E preservando, né, o escuro, porque a planta precisa ficar no escuro à noite, né, como qualquer ser vivo, para fazer aquelas trocas da fotossíntese mesmo. Então, essa foi uma parede de iluminação natural, com luz artificial, né, por incrível que pareça, isso é num McDonald's em Recife, né, parece um pouco contraditório, mas as pessoas estão trazendo cada vez mais essa questão das plantas e da natureza para dentro dos espaços. Essa é uma escola de gastronomia, que então eles queriam ter sempre os temperinhos frescos para poder atender os alunos, e isso era impossível dentro de um espaço fechado. E aí a gente desenvolveu essa luminária bio, que tem o sistema Fito, então, para quem quer ter a hortinha em casa, usando aquela ideia dos trend topics do Google e tudo mais.
Então é isso, gente. Como eu falei, eu falo super rápido e eu deixo aberto aqui a perguntas. Bom, Fernanda, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para ti. Existe alteração na temperatura de cor da lâmpada, da luz, durante o período, ou é uma lâmpada específica, tem um grau? Não, a planta que precisa é do vermelho, tá, Wagner? Do vermelho e do azul, então por isso essa luz magenta. Nesse caso, a gente criou essa placa de LED com uma combinação de cores que a aparência de cor é branca, mas o espectro da luz, ela tem o azul e o vermelho. Tá, ok. Obrigado. Fernanda, me tira uma dúvida. A luminária de vocês, o sistema de vocês. Eu tenho uma orquídea em casa, eu tenho uma plantação de manjericão ou eu tenho uma samambaia? A luminária é a mesma para qualquer tipo de luminária ou não? Na verdade, Fábio, a questão é simples. Se tu pensar que tu tá fazendo, tu quer isso para produção, vamos supor que nem se tu fosse o cara lá na Holanda, né? Que a gente tem muita referência das fazendas indoor da Holanda. Aí sim, tu quer produção, tu vai ter que estudar exatamente o espectro que a planta precisa. Como tu vai querer que ela sobreviva na tua casa, que é o caso da nossa parede aqui na Luxion, a gente usa um padrão de luz, né? Então, tu não usa uma para cada espécie. Mas, mesmo assim, a gente está tendo, por exemplo, os gerânios aqui estão florescendo. Mas o caso do tomate, que é uma espécie que precisa de muita energia, o Celso, que é meu pai, no caso, ele testou aqui com a luz magenta mesmo no tomate. E aí ele não só cresceu, como floresceu, como frutificou. Então, eu entendo que se tu precisa disso como negócio, se fosse um agronegócio, aí sim a gente teria que estudar cada variação e cada variação ficar numa estufa específica, porque também vai precisar de nutrientes, né? Os biólogos que nos acompanham aqui, engenheiros agrônomos, que a gente fez teste junto à Universidade de Caxias do Sul, eles inclusive nos disseram, Fernanda, tem que usar muito na fala de vocês, que a planta é um ser vivo, que ela precisa de água e nutrientes, né? Não adianta dizer que só a luminária vai funcionar, que aí vocês vão perder cliente. A Gisele comentou aqui sobre fibra ótica. Não, Gisele, eu nunca testei, até vamos abrir essa conversa. Fábio, eu estou interrompendo aqui, eu acho que eu respondi, né? Não, acho que sim. E se você falou uma parte, não sei se eu não peguei direito, você pode deixar isso ligado 24/7 ou você tem que ter algum momento que você desliga? É realmente ter o escuro, né? Por isso que a gente fez essa mistura de cor aí para conseguir o 3500 Kelvin como aparência e, enfim, a gente deixa ela ligado como se fosse o sol, assim, das 7h30, eu acho, até 6 horas, mais ou menos isso. Tá no mudo, Arnaldo, não sei se tu tá falando aí. A tendência desses espaços é aumentar, né, cada vez mais. Pelo conforto, inclusive, né, e sensação de bem-estar. Não, você citou muito aí as empresas, mas também nas residências, né? Muitos projetos hoje com planta verde dentro das casas, dos prédios, residenciais e por aí vai. É isso aí. Não, realmente é uma tendência aí que a gente já via sentindo antes e agora estourou, né? Eu acho que eu vou ter que pensar um pouco, porque eu tenho aqui uma companheira já de muito tempo. Mas ela tá super bem aí, Arnaldo, parece bem feliz. Tá. E tem uma na frente também, de uma outro tipo de planta que também é bem grande, assim. Então, eu sinto isso já há um tempo, assim, esse bem-estar. Que eu faço home office tem mais tempo, né? Se você quiser plantar uma plantinha diferente no armário, aí você tem que usar a luminária da Fernanda. Aí é mais complicado. Não, mas é porque a Fernanda falou que aqui ela tá bem agora, porque eu achei lugar certo. Se não tivesse lugar certo, às vezes alguma luminária teria ajudado.
Mas a gente tá bom, já que é um encontro de descompressão, vamos descontrair, né? A gente recebeu esses tempos uma visita de um pessoal da Brigada Militar, que é a polícia, né? E tinha justamente a plantação do tomate com a luz magenta, porque estava testando, aí o policial falou, nossa, vocês não sabem quanto pé na porta eu dou e encontro essas luzinhas roxas aí. Mas não é Lúcio. É só a lâmpada, né, senhor? Por favor. Arnaldo? Parece que alguém chamou bem no fundo. Tá bem baixo o som. Vocês ouviram? Fernanda, você ouviu? Arnaldo? Sim. É Roberto. Oi, Roberto. Fala mais perto do microfone, tá bem longe sua voz. Tá bom, tá bom. Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda. Manutenção de folhas em supermercado para trabalho de atacado. Vocês estão prevendo esse tipo de alternativa? Eu tenho uma parceria com a Associação dos Atacadistas do Estado de São Paulo. Poderia ser um diferencial de vendas muito interessante, inclusive para chamar a atenção do cliente. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa luz só funciona se a planta estiver plantada, né? Aí eu não sei como é que funciona nessa questão das folhas, se elas são hidropônicas, essas coisas, isso vai funcionar normalmente. Agora, se não tiver plantado, que nem eu comentei, não tiver os nutrientes e a água, não vai adiantar, não vai mudar nada. Ou não é? seja, mas lojas Tatuapé Garden, tal, por exemplo, eles não estão utilizando isso ainda, né? Eu não conheço, né? Mas eu acredito que não, se é um grande, que nem eu comentei ali da escola de gastronomia, por exemplo, para te ter sempre tempero fresco, ele tem aquela luz, então isso funciona. Então eu imagino que dessa forma pudesse contribuir muito. Fora do Brasil isso é muito comum, né? Porque os espaços para plantar são muito restritos, né? Aqui que a gente tem abundância de terra e de tudo mais. Então, a questão dessas plantações indoor, e até a gente tinha um projeto bem legal com um restaurante antes da pandemia que queria ter as folhas sempre servidas para o cliente na hora e tal, era bem legal a ideia. Mas aí eu nem sei como é que ficou depois, porque a gente estava com os protótipos instalados em fevereiro lá. E aí, a pandemia acabou o projeto. Mas depois retoma com gás total. Esperamos. Mas é isso, eu acho, né, Arnaldo? A ideia era essa conversa aí. Exatamente. Mas temos alguns minutinhos ainda, se alguém tiver mais alguma pergunta. Fernanda, deixa eu fazer outra pergunta. Tem bastante indústria aqui na conversa. Como que você vê a relação que você está tendo com as faculdades, com essas consultorias que você está tendo? Porque eu sei que você fez o Ciclus com uma instituição de ensino, você está fazendo isso aí também com algum apoio. Como é que você vê isso até para inspirar outras empresas nessa questão de inovação aliado às grandes universidades ou faculdades? Na verdade, a gente precisa, eu acho que se a gente pudesse, né, ter sempre um departamento de pesquisa nas nossas indústrias, seria o ideal. Como a gente não tem braço para isso e as faculdades precisam do apoio da iniciativa privada, isso funciona muito bem. Aqui, lógico, a gente está em Caxias do Sul e a gente tem bastante contato com diversos setores, que foi o que nos levou também, no caso dos Ciclus, a ter esse acesso à Universidade Federal. Mas eu entendo que a gente deveria estar sempre próximo de alguma instituição de ensino e contribuindo com alguma pesquisa, né? Eu acredito que isso embasa os nossos produtos e também acaba dando essa vocês estão ouvindo uma vozinha no fundo aqui? Já bateu a hora, gente, vocês não estão entendendo. Mas me diz uma coisa, acho que muita gente não sabe. Futura pesquisadora aqui tá na sala comigo.
Mas assim, como é que funciona? Tem custo, não tem custo? É demorado, é rápido? Depende. Tem vezes que tu chega na hora, que nem no caso, e que era que eles precisavam, que eles não encontravam. Aí, lógico, depois sempre rola um pagamento de alguma coisa, né? Que aí ou de insumos para pesquisa, ou de algum tipo de patrocínio, que foi o que aconteceu na época da luz circadiana. E agora, na Universidade Federal, aqui de Caxias, não, eles estavam pesquisando, justamente procurando uma luz, realmente uma luz, e a gente chegou com a luz para eles. Então, eles desenvolveram essas pesquisas em relação a esse produto, só que tanto é que não são pesquisas publicadas, diferente dos Cycles, que são pesquisas publicadas e tudo mais. Muito bom. Wagner, o senhor desabilitou o áudio? Habilitou melhor, né? Não, é que eu ia fazer um comentário, mas acho que até o Isaac saberia dizer. Parece que na Holanda existe uma difusão muito grande de sistemas de iluminação apropriado para o desenvolvimento de mudas, implantação diversas. Aí depois que você começa a desenvolver, aí todo esse cultivo aí passa natural. E na Holanda permanece verdadeiras fazendas cobertas, desenvolvendo todo tipo, exatamente como a Fernanda falou, com iluminação correta, tempo correto e tudo mais, não é? Eu acho que aqui pode ser de muito boa ajuda, embora a gente esteja num país tropical, né, que quando chega o verão mal se aguenta, mas para a produção acho fantástico, porque você pode preservar de diversas outras culturas não desejadas, como pragas e tudo mais, né? Então você preserva as mudas e vai em frente com a iluminação artificial. Parabéns. Acho que é uma iniciativa interessante e benéfica para diversos setores. É isso. Ok, mais alguma observação, pergunta? Não? Sendo assim, então, gostaria de agradecer novamente todos presentes e convidar para os associados a participar da reunião que vai acontecer agora em seguida, com relação ao comitê de marketing que tem tratado aí esses assuntos internamente na Bilux. E vamos enviar em breve a pesquisa, que tem nos orientado bastante do que fazer e como fazer dentro da associação. Tá bom? Então, peço a todos que respondam. E é isso. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu, gente. Bom, Obrigado. parabéns. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.